Boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Simplificando Transportes, aqui do CETRANS ABC. Eu sou Fábio Roberto, diretor aqui da entidade. Estou aqui do meu lado direito, Marcel, também diretor, nosso vice-presidente, Nobumitsu Matsuda. E hoje a gente traz um convidado bastante especial da área do transporte, o doutor Adalto, advogado, professor, pós-graduado em Direito Processual Civil, especialista em Direito Trabalhista e Direito Tributário, mestre e doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade de Lisboa, cursando a pós-graduação em Ciências Políticas, ministra no Direito do Transporte há mais de 26 anos. Doutor, boa tarde, conta um pouco da sua história, se apresente para a gente, ele que hoje é candidato a deputado federal. Querido Fábio, amigas, amigos do Simplificando o Transporte, primeiramente é um prazer estar de volta aqui a um lugar que eu me sinto em casa, que é o CETRANS ABC, onde eu comecei há 31 anos militando no setor, dando consultoria, assessoria jurídica. O CETRANS fazia parte da base territorial nossa e atendi muitas amigas, muitos amigos aqui da casa. Então é um prazer estar aqui e participando desse programa tão importante do nosso setor. Muito boa tarde. Só para contextualizar, o doutor Adalto mandou para a gente aqui 17 pautas e propostas que ele tem, caso eleito deputado federal. A gente vai focar em algumas aqui, é muito assunto. Certo, doutor? Tivemos uma conversa prévia agora numa reunião. Eu queria soltar a primeira aqui. A defesa do emprego e a empresa, que o senhor colocou, que em épocas de dificuldade tem um gatilho lá para manutenção dos empregos. O senhor deu uma visão de que se não cair o nível de emprego, o retorno da atividade econômica é melhor. Isso me traz uma preocupação, né, que o senhor colocou em época de dificuldade. Primeiro, como que a gente vai, de forma objetiva, dizer o que é época de dificuldade? Passamos por uma pandemia, aí fica muito óbvio o que é uma dificuldade. Mas antes disso, nós não tínhamos, né? E esse gatilho vinculado à manutenção de emprego, eu não sei se é isso, é um problema para o empregador que vai pegar um benefício ou vai ter uma redução do salário, eu não sei qual é a proposta, o senhor pode detalhar, e o empregador é obrigado a manter a folha. Isso aconteceu até agora na proposta. Se tiver uma manutenção da crise ou do momento difícil, para o empregador é muito difícil você garantir o emprego. Porque o que traz o emprego é justamente a atividade econômica. Se a atividade econômica cai, a gente vai ter que abrir mão de postos de trabalho. Então, eu queria entender melhor essa proposta da defesa do emprego e empresa. Mas, bom, excelente pergunta, Fábio. Essa é uma questão central para mim, porque, na realidade, quando você estuda a história do capitalismo, né, quando você estuda Adam Smith, quando você vê a questão da Revolução Industrial, se detecta, nesses quase 200 anos da Revolução, de que o sistema capitalista ele tem períodos de crise econômica. E elas são, se não previsíveis 100%, é possível saber o momento que vai se dar essa crise, né? Os economistas, né, não gostam de falar de futurologia, mas é muito comum você parar para pensar o seguinte: a quantidade de simplificação dos meios de produção vai ter menos emprego, menos postos de trabalho para ser ocupado. Você consegue prever, por exemplo, que está tendo aumento da inflação, né? São todos fatores que na ciência da economia culmina para você prever que em um determinado momento vai ter uma crise. E o bom do capitalismo, né, que venceu o marxismo, permite você saber que isso passa. O problema, e que eu pelo menos tenho acompanhado, e eu trabalho num setor que ele é muito sensível ao emprego, e foi aí que eu comecei a meditar sobre o assunto, porque havia uma seguinte questão: quando você aumenta o desemprego, quando você aumenta o desemprego, o pessoal deixa de consumir. Quando deixa de consumir, deixa de transportar. Tem dois setores que sentem isso logo de cara: transporte e empacotamento, os serviços de empacotamento de produto. E, logicamente, você falou corretamente, se não tenho cliente, se não tenho receita, eu tenho que
desempregar, né? Até porque, por mais que seja um pai ou uma mãe de família, é um insumo, e eu não tenho condições de arcar. Isso é uma verdade em termos, por isso que está correta a sua premissa. Só que a atividade econômica ela não cai por toda. A minha ideia é chamar o governo e a sociedade para discutir a crise. Bom, teve tanto de quanto que caiu a queda na crise econômica? 30%? Bom, a taxa de tributária também abaixaria para 30%. Os fornecedores da cadeia que a empresa tem que pagar também teria que dilatar um prazo para receber. E, evidentemente, isso estaria vinculado à manutenção do emprego. A manutenção do emprego, que é um erro, não é uma questão de coitadinho, porque os trabalhadores não precisam disso, as trabalhadoras. Manter o emprego é ato de inteligência. Eu estou propondo uma nova temática sobre o assunto, porque quem consome são os trabalhadores, né? É verdade que a classe mais rica consome, mas é produtos mais elitizados. Mas o arroz, o feijão, o chinelo, o sapato, a calça, a meia, que é o que produz a riqueza de um país, é esses trabalhadores. E quando você o desemprega, você quebra a empresa, né? Então, a ideia é ter uma lei, na realidade, que faça que não vai ser geral, evidentemente, tem setores econômicos que vai ter que ir para o seguro-desemprego. Mas uma atividade organizada, como o transporte, por exemplo, né? Se você fizer uma redução salarial, uma redução da carga tributária e um prazo dilatado para o fornecedor, você passa a crise, né? E a garantia do emprego e a movimentação da economia vai mais rápido. Porque, lamentavelmente, Fábio, nós não conseguimos descobrir um sistema que não tenha crise. Tem um outro que traz miséria, então isso nós não queremos. Agora, o capitalismo e a democracia, ela traz prosperidade, ela traz crescimento econômico, só que ela tem crise. E não dá para tratar a crise dizendo o seguinte: isso não é problema meu. Lamentavelmente, não. Nós temos que encontrar uma saída. A saída que eu vi, que eu sinto que é possível, e senti um pouco isso, não foi mérito da presidente Dilma, é que eu até então estava acostumado, eu peguei várias crises que desemprego alto. Na crise da Dilma, pouca gente se lembra, o governo ia mal, mas por que ele se mantinha? Porque a taxa de desemprego era pequena. Ela foi reagir em 2015, 2016, aí piorou. Né? Essa crise que você fala que a taxa era pequena, que ano? 2009? A crise de 2009? Não, foi a crise de 2013, 2014, 2015, porque o pessoal começou a gastar bastante com a Copa, já todos os indicadores econômicos já previam uma crise, né? Só que o que aconteceu? Eu falo que eu fazia as negociações salariais. Muita gente perguntava: pô, Adelton, as empresas não estão bem, mas por que consegue manter a movimentação dos negócios? Porque o emprego se manteve durante um período. Talvez, se o pessoal parar para pensar, lembrar da época, as medidas econômicas da Dilma foram um desastre. Mas os efeitos daquele desastre vai acontecer no impeachment dela em 15 e 16. O movimento de 2013, 2014, já se dava saltos claros de que o governo não ia bem. Doutor, você acha que eles vão deixar de diminuir a receita deles? Porque eu estou vendo que essa parte de tributo seria cobrar menos para manter isso. Será que o governo vai estar disposto a bancar esse dinheiro? Não, vai virar lei, nós vamos discutir com o Congresso. Nós vamos chamar os trabalhadores, nós vamos chamar os empresários, nós temos que parar desse negócio, o problema é do governo, o problema é nosso, né? E nós temos que ter coragem de enfrentar o problema de frente, né? Porque o que vai acontecer? Nós estamos saindo da crise, que bom, né? O Brasil vai melhorar o ano que vem, que pesa aí algumas despesas que fez, e tranquilo. Qual será a próxima crise, né? Provavelmente, né? Bom, sei lá, vai ser 2028, por exemplo, não sei, 27, né? E é possível se prever. Aliás, quem fez administração de empresa, eu não coloquei no meu currículo porque eu não sou um bom administrador, mas eu estudei na FMU, né? Você sabe que o planejamento é um exercício, né, de previsão de situações e de problemas que você vai ter na frente. E os economistas do Brasil, que são maravilhosos, não deixa ninguém, não faz feio a ninguém no mundo, né? Tem capacidade para isso. A crise da água, por exemplo, a crise relacionada ao meio ambiente, né? A questão da automação, né, que ela vem acelerando.
Está na cara que as gerações futuras vão ter problema de desemprego, problema de água, problema de meio ambiente, de energia. Bom, nós vamos ficar aqui dos braços cruzados e dizer lá na frente, é uma crise, então fica todo mundo desempregado. Então, eu não estou querendo ser o mágico, eu estou querendo abrir o debate. E eu não conheço outra forma, né, de fazer o debate onde todos, né, criar uma família, quando está em dificuldade, a gente come lá um ovo, quando a coisa melhora, a gente come um franguinho, mas é fazer com que a gente possa passar por isso. E eu não estou inventando a roda. Se você pegar em especial a Ásia, né, não há uma cultura da demissão. O Japão mesmo, né, que é um país que eu admiro muito, nesses períodos, você não vê demissão em massa. Tem, na realidade, muitas vezes, e precisa mexer na CLT, uma realocação dos trabalhadores e continuam juntos. Aliás, o trabalhador começa e aposenta naquela empresa, né? Porque os japoneses fazem isso? Porque eu acho que é um ato de inteligência. Aliás, o lucro, que eu acho que cumpre um papel social importante, ele advém da circulação da riqueza. Não precisa ser economista, lê o livro lá da circulação da riqueza no mundo. Agora, é um erro e um egoísmo danado eu falar que se ferra os outros, vou fechar meu negócio. Na maioria não fecha, pelo menos nos 30 anos que eu estou aqui no setor, quebra, e que é mais triste, né? Eu vi muitos empresários quebrando com carga para transportar. Pais e mães falando assim, eu sei porque eu recebo ligação, né? Dá para arrumar um lugar aí para mim? Tem, né? E muitas vezes, e empresários, né? No desespero, já, porque não sei se você sabe, Marcelo, o advogado também é psicólogo, então ninguém procura advogado para falar, a gente vê. Mas vamos porque está quebrado, está difícil, está com processo, né? Então a gente sabe. Para tentar fechar esse raciocínio, nós tivemos aí, em alguns anos, que eu acho que é na sua linha, mais ou menos isso daí. Aqui eu tive um relato de uma empresa aqui em São Bernardo, de uma montadora, e vai nesse princípio que você está dizendo. Ela tinha 14 mil funcionários e ela mandou 1.000 funcionários embora. Então, o problema não é os 1.000 que foi embora. Esse já está na conta que vai parar de consumir. São 1.000 famílias a menos consumindo. O problema é os 13 mil que ficaram, que eles vão ficar com medo de ser mandados embora e também vão parar de consumir. Aí o consumo regional nosso, um montante de 14 mil famílias, a roda começa a girar para baixo. Então para de consumir, cai produção, manda embora, mais medo e vai aquela roda. Aí veio as isenções fiscais, que nós tivemos aqui para a linha automotiva e para a linha branca, se eu não me engano. Acho que foi para a linha branca e linha automotiva. Então, redução de IPI, redução de impostos para carro, eu também acho que foi IPI. E aí o senhor quer fazer isso vinculado ao emprego. Então, a gente reduz para as... Porque o ideal é você fazer com as chefes de cadeia de produção. Então, se a chefe de cadeia manter o emprego e manter a produção, isso, toda a cadeia produtiva se mantém. Mas é nessa linha mesmo. É nessa linha. E outra, não é questão do emprego. A lei vai chamar em defesa da empresa e do emprego, né? Não existe um sem o outro, mas na linha que você falou, é numa cadeia. Não vai atender todo mundo, eu tenho consciência disso. Mas, já que você citou como exemplo, né, se for indústria automobilística, a questão do pneu, a questão das peças. Então, nós temos que fazer naquela cadeia um sistema, né? Nós temos que ter um ministério, que eu ainda não sei o nome que eu daria, eu não gosto do Ministério da Economia nem do Trabalho, mas seria o Ministério do Emprego e da Empresa, para discutir os ramos de atividade, né? Eu tenho uma proposta, inclusive na área de saúde, na mesma linha, mas não vou falar agora para ser fiel à pergunta do amigo. Então, naquela cadeia, como é que a gente pode chamar os trabalhadores para conversar? Porque quando você muda a dinâmica, né? Olha, nós queremos manter os empregos e manter as empresas, né? E como é que se faz isso? Diminuindo o custo desse pessoal de forma temporária. E eu pretendo também, que não dá tempo de falar, é muita coisa, também repensar a questão dos encargos sobre o salário. Eu acho que a gente tem muito encargo, eu acho que tem que ter um só, garantir, guardar dinheiro para esse trabalhador num período de dificuldade. E tirar todos os demais. Generar a folha de pagamento. Exato. Inclusive, eu acho que o 14, a questão de garantia hoje, ela tem que ser revista, né? Ela foi bem intencionada quando foi posta, né? Mas muitas vezes o cara pega aquele dinheiro, desaparece 3, 4 meses, né? E fica a ver navios, né? Então, uma das ideias minha, para aquela, Adalto, nessa cadeia aqui, Adalto, não adianta você falar em diminuição de emprego e renda, porque ela sumiu.
Sim. Bom, o que nós vamos fazer? Garantir salários. Esse trabalhador vem garantido o salário dele lá. Então, sumiu, não é garantir 6 meses, não é esse seguro-desemprego que está aí. É um seguro-desemprego que não precisa ser igual ao que ele ganhava, mas algo que permita que ele faça uma reciclagem e vá para um outro setor, né? A ideia da proteção do emprego é a proteção da empresa, é a proteção da economia. Lembrando na pandemia que fechou um monte de empresa, né? Fechou. Não tinha um programa nenhum, né? Não tinha programa, né? O governo poderia ter ajudado também, né? Marcelo, eu andava na rua, partiu o coração. Eu nunca gostei de dar esmola. Eu vi uma vez uma frase que eu gostei muito: ensina a pescar e não dá esmola. Eu mudei. Se você for no console do meu carro, eu toda semana pego lá 200 do dinheiro parceladinho, parou no farol, porque eu já passei fome. E muitas vezes você começa a ver família, porque você vê também, não é que tem que ser desmerecido, né? Tem que dar o apoio, quando você vê aquele cara maluco que está na rua e tal. Mas quando você começa a ver crianças, quando você começa a ver pai de família, mãe de família, tem algo errado, né? Então, o que eu posso contribuir? Porque se eu sou candidato a deputado federal, ser deputado para quê, né? Eu não estou procurando emprego. Graças a Deus, hoje eu posso falar isso. Eu estou procurando servir a sociedade, né? E estou sendo candidato no momento que eu posso sair, porque antigamente não dava. Agora, na idade que eu estou, com a formatura que eu tenho, eu posso, se Deus me der a graça, de ficar 4 anos e tentar contribuir exatamente com essas pessoas e com esses empresários, meus amigos empresários, que quebraram, né? Que perderam sonhos, que perderam recursos, e acabou, ninguém olha mais para ele, o sistema está errado, né? Por isso que quando eu vejo, às vezes me pergunto qual candidato, é duro falar de candidato, eu não vejo um debate para discutir os problemas sérios do Brasil. Não, se você olhar, saúde, educação, transporte, fome. Só tem cerveja e aí... Exato, então, está errado. Eu estou adorando vocês me fazerem essas perguntas, né? Porque esse é o Brasil real, eu vivo o Brasil real. Nesses 30 anos, convivendo com empresários e com trabalhadores, fazendo as negociações salariais, está lá. São as pessoas que pagam impostos, que geram a renda. Agora, outro dia, desculpa estar esticando a pergunta, aprovaram um piso salarial para as enfermeiras, para os enfermeiros. Esse pessoal são verdadeiros heróis na pandemia. Claro que tem mau caráter em todo lugar, teve lá aquele pessoal da vacina. O Supremo, cada juiz daquele que está ganhando 50 e tantos mil reais, todo recurso que vai para o Supremo, e o cara negar, suspender uma lei, tudo bem se ela tem falha, mas não prejudica o profissional. Se teve problema na questão da tramitação, mantém o salário da conquista deles, né? E vamos resolver o problema que, efetivamente, ele não tem culpa. Então, eu acho que nós temos hoje um poder público desassociado do problema nacional, né? Ou seja, esse pessoal não vão para a rua, né? Não vê as pessoas passando necessidade, passando fome, não vê o desemprego. Então, estão lá, tem mordomia, tem dinheiro, se acham um rei, tomam decisões. Então, alguém tem que ter coragem de enfrentar. A Brasília não está com a realidade do brasileiro. A nossa produção. Bom, boa noite, primeiramente, né? Eu acho que muita gente não conhece direito o Adalto, mas eu gostaria de dar um testemunho que, como eu já estou no transporte já há muito tempo, mas ele até disse que 20 anos atrás, né, Adalto? Então, eu sou testemunho de que ele já presta o serviço para o nosso segmento há mais de 20 anos. Então, realmente é uma pessoa bem interessante para que ele lute pelo nosso segmento. Até citei aqui o Júlio Nicolucci, se ele foi aluno que ele foi o advogado do CETCESP. E o Adalto, ele iniciou a sua carreira aí nesse período, e então, desde lá, eu conheço o Adalto e sou testemunha realmente de que é a pessoa muito indicada para que seja o nosso representante aqui no Congresso Nacional, tá bom? E agora eu queria colocar um assunto aqui, o assunto da pauta 6, que fala do combate ao roubo de cargas. Mas eu lembro que nós até participamos aí que foi de 2, passou para 4 anos
punição para quem está envolvido, mas a nível estadual. O que você pode fazer a nível federal? Bom, Carlos, primeiramente, obrigado aí pelas palavras, foram muito generosas. A gente tenta fazer o possível. Bem, essa questão do roubo de cargas eu também acompanho, vi ele nascer no setor de transporte. Aliás, o CETSESP chegou a montar uma delegacia, contratou um delegado, um ex-militar, né? E se faz um trabalho grande, o CETRANS ABC aqui também tem contribuído muito nessa tarefa. No nível federal, você tem o CNPJ. E eu sei que você sabe disso, Carlos, até nós fizemos uma denúncia na Assembleia Legislativa, não vou citar nomes, mas está lá, quem quiser procurar. Quem compra essas mercadorias roubadas são grandes hipermercados, são gente grande, e para vender lá barato depois. A ideia é a cassação do CNPJ. Caçar é tirar o CNPJ dessas empresas e também a licença de funcionamento. Por quê? Ao caçar o CNPJ, ela não pode mais operar. Então, se não tiver mais o receptador, não vai ter motivo para roubo de carga. Eu sei também, Carlos, que você é uma pessoa muito antenada, essa proposta já foi tentada anos atrás, em 2006. Ela foi aprovada, mas não do jeito que a gente queria. E essa questão da cassação aumentou a pena, aquilo que o amigo comentou, mas não a cassação do CNPJ. O lobby da Fiesp foi muito grande e isso não passou. Mas não é motivo para a gente desistir, porque além de fazer mal para o Brasil, porque se tem aí uma sonegação fiscal muito grande, e são recursos que deveriam ir para o governo, para a área de saúde, educação, você ter pais e mães de família que são motoristas de caminhão sendo sequestrados, sendo agredidos e, às vezes, até mortos, né? Muitas dessas mercadorias têm sangue na comercialização dela. Então, a ideia é aumentar a pena mesmo, de 4 a ideia é dobrar, para desincentivar, mas mais do que isso, acho que se combater o comprador dessa mercadoria, esse crime cai do dia para a noite. Essa é a ideia. Mas parece-me que tem uma informação de que a lei foi aprovada, mas não está regulamentada. Então, não está sendo ainda praticado. Eu acho incrível isso. Isso já foi aprovado há mais de 5 anos, se não me engano. Mas você vê, não está ainda em vigor. Então, mas o problema que eu vejo aí na cassação do CNPJ é a tramitação do transitado de julgado. Porque você não pode cassar o CNPJ da empresa enquanto ela não tiver transitado de julgado, porque ela tem presunção de inocência. E eu acho que o CNPJ, por simples, não vai resolver, porque uma empresa tem vários CNPJ. Esses grandes hipermercados e redes, eles já abrem vários CNPJ. Você não consegue fechar um, eles têm ramificação. O ideal mesmo, o roubo de carga é um câncer na economia. O ideal mesmo era atrás do dinheiro e pegar o empresário. Porque ele é o pensador da história, o receptador é o que sustenta a cadeia de roubo, e tinha que prender a pessoa física mesmo. O cara tem que estar na cadeia. Aí, por consequência, a empresa vai à falência. Só explicar para o Carlos tem toda a razão. Tem uma lei estadual. Perdão, que caça a inscrição estadual e, como o Carlos muito bem disse, não foi regulamentado, mas é um avanço tremendo. Não, um avanço sim. Eu estou levando agora para o nível federal, é o mesmo que aconteceu aqui no nível federal. Eu compreendo essa questão que o amigo colocou, que tem vários CNPJ, mas só para não ter ideia, nos estados aonde a lei entrou em vigor, foi Goiás, Santa Catarina, acho que Mato Grosso também, o roubo de carga despencou nesses locais. E lá foi só a inscrição estadual, que já é um problemão. A diferença é que foi mitigado. Quando a gente fala cassação, é para assustar, mas você tem razão, tem todo um trâmite que tem que ser percorrido. Mas eu tenho certeza, né, que quando uma grande marca ficar sofrendo e for para a imprensa de que ela está envolvida em roubo de cargas, isso do dia para a noite muda, né? Então, eu acho que é esse o fato. Na realidade, é pegar uma grande que está comprando carga roubada, eu mesmo, se caso estiver lá, vou para a tribuna denunciar, olha, está comprando roubo de carga, matando pai de família, sonegando imposto. Ninguém quer essa imagem. Acho que esse é o grande questão. Essa é muito importante. Marcel? Eu queria falar sobre esse fim do IPI e ICM aqui para veículo de carga. Falasse um pouquinho. Eu, quando assessorava os presidentes do CETSESP, eu sempre falava, uma bandeira que nós temos que ter
é acabar com o IPVA, né, para os caminhões, né? Agora, como eu sou federal, estou falando para os impostos federais, que é o IPI e o ICMS. Mas também não tenho vergonha de falar, estou copiando. Eu vi isso nos táxis, né? Ninguém compra táxi para passear, é um negócio, é um empresário ali do transporte de passageiros. Também o empresário do transporte de carga não compra um caminhão para passear. Então, muitas vezes a renovação de frota se resolveria se tirasse esses dois impostos. Melhoraria as condições de trabalho do motorista, porque os caminhões novos hoje, às vezes, é muito melhor que qualquer carro, né? São menos nocivos à saúde dos trabalhadores, rendem mais, diminui custo para os empresários. Então, essa bandeira que eu pretendo levar no Congresso também, de exclusão. Vou pegar como exemplo os táxis, né? E também não é só táxi, tem alguns bens de capital das indústrias, né, que também não tem incidência desse imposto. Eu não sei, a lógica, o lobby é muito forte, das empresas que fabricam caminhão, mas eu pretendo fazer uma aliança com elas, né? E também com os trabalhadores, porque isso é de amplo interesse de toda a sociedade, né? E eu sei que o amigo sabe, 62% da economia brasileira vai em cima de um caminhão. Então, eu acho que isso é de interesse nacional, não é um interesse corporativo. Eu sempre travo pensando no que eles falam de perder receita, né? Que ninguém quer perder receita. Na pandemia, o governo não quis perder receita. A ideia do ponto de vista prático. A ideia é assim, falar em tirar imposto... Mas na renovação... É uma música nos ouvidos de qualquer contribuinte, né? Mas, assim, falar tirar imposto, qual é o efeito prático disso de conseguir? O ICMS é imposto estadual. Parte do ICMS é municipal. Então, você pega aqui uma cidade do ABC, aqui, que é a cidade das fabricantes de caminhões, de veículos aqui, se você falar que a gente vai tirar o ICMS das fabricantes de veículos em detrimento ao município, você já vai ter uma resistência no Congresso absurda. Isso, os ICMS são estaduais. Então, assim, a prática para nós aqui, vamos falar colocar uma lei em que a gente se acredite 100% do ICMS de um veículo financiado. Eu vou lá, financio o veículo em 5 anos, mas assim como a indústria tem nas máquinas, ela se acredita do ICMS da máquina já no primeiro mês. Nós temos que nos acreditar ao longo do financiamento. 48 meses. Acho que é pauta que foi a federação. Eu acho que para nós resolveria e seria mais negociável esse ICMS do que convencer os estados, que têm os fabricantes de veículos, a abrir mão 100%, não? É importante você estar falando isso. Um parlamentar ele tem que ser responsável. Toda vez que você propõe uma isenção de impostos, você tem que também se preocupar com o erário público, né? Aliás, outro dia me perguntaram, Adalto, o que você acha do orçamento secreto? Eu acho um absurdo. Como é secreto se o dinheiro é público? Né? Tem que ser aberto, tem que ter embora não é bem orçamento secreto, é o relator que tem o poder de manipular aquele orçamento, né? Então tem que ser público. A questão, quando fala que vai diminuir a carga tributária, não é totalmente verdadeira. Eu defendo uma reforma tributária que é muito simples. Não vou votar na Soraya, já deixar bem claro, mas a proposta dela é boa. Eu há muito tempo estudo o caso dela. Não é um imposto único, o imposto único ficou lá nos anos 90. Mas você tem uma forma de você pagar, fazer todo mundo pagar e pagar menos. E quando todo mundo paga e paga menos, a carga se eleva, é ao contrário, né? Então, o amigo vai ver, lógico, eu sei que é muita coisa, eu estou defendendo uma reforma tributária. Eu tenho uma desconfiança... No próximo assunto já vamos entrar nele aqui. Então. Eu só tenho uma desconfiança dessa reforma que está proposta aí. Então, isso vai entrar no bojo também, né? Entretanto, no caso específico do caminhão, eu tenho certeza que a arrecadação desses impostos não é coisa fabulosa. O Brasil bate recordes e recordes de arrecadação de tributo. Só que esse tributo ele é mal distribuído e muitas vezes fica nas costas de pessoas que efetivamente produzem e que poderiam produzir muito mais. O amigo pode imaginar, vamos imaginar que isentou e as empresas trocaram suas frotas de caminhão. Olha quantos empregos geraram, olha como a economia rodou, e quando a economia roda, ela volta dinheiro para o Estado, para o município, né? Isso é passível de ver numa carga tributária desajeitada como a nossa. Mas concordo contigo, ela não pode ser desassociada de uma reforma tributária, né? Que eu acho que a reforma tributária ela tem que ser simples,
né? Ela tem que ser equânime, né? E com condições de todos pagar. Então, eu entendo a preocupação. Claro que na hora que eu for propor, a gente vai ter assessoria da Câmara dos Deputados, até porque você não pode propor uma coisa e desamparada de outra, né? Mas eu tenho certeza, quase que absoluta, nós fizemos um estudo, só para concluir, do IPVA. Eu insisti muito com o Tete, agora vamos defender o fim do IPVA no caminhão. Nós fizemos um estudo que, diminuindo o IPVA, num determinado período de tempo, chamamos um técnico, inclusive de fora, havia uma recuperação econômica do Estado na comercialização de novos caminhões, né? O IPVA voltaria de uma outra maneira para o Estado. Eu não tenho ele aqui agora, até, mas tem meios de você fazer isso de forma inteligente. Mas a preocupação é correta e isso está no meu radar. A ideia do Paulo Guedes, essa ideia, né? Reduzir imposto para criar mais. Que assim, eu me afino muito. Faturar. Eu não sou paulo guedista, mas nisso eu afino com ele, porque é só olhar para o primeiro mundo, é só olhar para a Europa, é só olhar para a Ásia. Eu sempre falo, gente, precisa inventar a roda. Como é que os Estados Unidos está se virando e não tem a carga tributária como a nossa, perversa? Lá, inclusive, ele te devolve. Se você juntar as notas fiscais, te devolve. Pô, peraí, por que eles são melhor que nós, né? Então, lógico, eu acho que é importante que foi levantado aqui, porque isso entra no debate da reforma tributária. Então, eu acho que é possível fazer algo e resolver isso. É porque, por definição, eu não gosto de privilégios para setores. Eu acho que a nossa carga tributária ela é fatiada, porque cada setor quer o seu privilégio. Então, se vamos dar privilégio para caminhão, o cara da máquina quer privilégio, o taxista quer privilégio. A gente fica com esses retalhos na nossa carga tributária. Então, assim, falando de reforma tributária, você chegou a comentar que essa reforma que está aí, eu não sei de qual... É preocupante. Então, não sei de qual que você está falando, se é do API ou se é essa que o Paulo Guedes está colocando. Qual que é a sua ideia para a carga tributária, para a reforma tributária? Que é também um assunto macro que tem que ser discutido com estados e municípios e difícil implementação, porque tem sempre os interesses. Bom, voltando aqui a falar da reforma tributária, o que o candidato aí pensa? Qual que você já falou que está lá é preocupante. O que te preocupa lá e qual que é a sua ideia de reforma? Bom, primeiramente, eu acho que essa legislatura que vai entrar agora, 23, 24, 25 e 26, esse assunto da reforma tributária, ela vai estar na ordem do dia. Acho que não termina essa legislatura sem ter uma nova reforma tributária. A do API, ela é ótima. Se não estou enganado, ela é a PEC 95, você tem a 110 também, né? As duas PECs são muito parecidas, a do Rauli e a dele, né? Que está sendo encampada. E você bem lembrou bem, a do Paulo Guedes. A do Paulo Guedes é fatiada. Ele quer juntar o PIS e COFINS e criar a CBS, né? Ele quer tributar os dividendos para diminuir em algum lugar. Se o presidente Bolsonaro for eleito, acho que vai ser essa a reforma que vai ser discutida, que é proposta por ele. Se não, eu acho que a do API deve ganhar força no Congresso e deve avançar. O que me preocupa? Não por incompetência dele, que é um homem muito competente. A do API tributa muito serviço. O serviço vai ser muito tributado. E ele tem um raciocínio, ao meu ver, interessante, de que a indústria está perdendo peso na economia nacional e que precisa fazer uma transição, né? E é uma transição paulatina, não vai ser do dia para a noite. Então, ela está bem amarrada, né? Agora, eu acho que é uma reforma tributária olhando por uma fatia da população abastada. Eu acho que nós temos que fazer uma reforma não só tributária, mas do Estado. É que nem um pai, uma mãe de família, precisamos repensar. Para que esse carro de luxo que o seu pai quer andar, se nós podemos andar aí numa perua Kombi, um carro mais barato, mas que atende a todos? Por exemplo, qual o custo do Supremo Tribunal Federal? Qual o custo do Congresso Nacional? Qual o custo do Poder Executivo? Eu não estou falando do trabalhador, porque isso aí está ferrado, né? Todas as casas legislativas do Brasil, estaduais e municipais. Obrigado. Se cortasse 10%, já não dava dinheiro. Exato. Tem município, com todo o respeito. Para que ter Câmara de Vereadores? Então, nós precisamos discutir o Estado, mas de coração aberto, com amor ao Brasil. Quando eu falo amor ao Brasil, amor à nossa gente, né? Não estou dizendo que não tem que ter um Supremo, que não tem que... Mas
peraí, precisa daquela mordomia, daquele gasto, isso que me incomoda. Eu não sei se é eu que estou vendo demais, mas a gente começa, antes de você estudar, de você ler, você vai ficando revoltado. Eu até entendo algumas pessoas que jogam umas bombas aí para lá, para cá. Lógico, pelo amor de Deus, não defendo isso. Mas você acredita no negócio. O pai e a mãe trabalham bem, entra um bom recurso em casa, mas os filhos andam descalço, doente. Peraí, está errado. O dinheiro é para cuidar deles. Vocês não casaram para construir uma família. Quer dizer, eu acho que nós temos que rever por completo. Aí sim, quem paga mais, quem ganha mais, paga mais, como tem que ser. Mas eu acho que é possível fazer uma reforma tributária. Aí vou falar a minha proposta, sim, que é muito parecida com a da Soraya, que, por sua vez, é parecida com o candidato a vice dela, que é tributar o sistema financeiro. Isso é polêmico, eu sei disso, mas aí é que está, não tem outra maneira. Então, assim, eu vou trabalhar em duas vertentes, se Deus me der essa graça. A primeira é o seguinte, vamos discutir o Estado. Espera aí, eu preciso saber as despesas para depois buscar receita. O Estado não seria uma reforma tributária, é uma reforma administrativa. Administrativa vinculada à tributária, porque, na realidade, o que está fazendo? As duas juntas? Exatamente, porque acho que isso é um erro. É que nem orçamento de casa. A gente está buscando receita, mas peraí, o papai vai ficar enchendo a cara no boteco lá, vai ficar comprando carro não sei aonde. Peraí, vamos primeiro, quais são as despesas importantes aqui? A educação, a saúde, o transporte, e o que sobra para lazer, evidentemente. Então, eu acho que essa discussão não pode estar desantenada de outra. Agora, se estiver desantenada, lógico, eu vou estudar melhor a do API, eu já estudei, até porque tive que dar palestra sobre ela, falar sobre ela, mas a cada dia me passo o seguinte, se for reforma por reforma, então vamos para uma reforma simples, atributo o sistema financeiro. Isso é polêmico, porque muitos empresários não gostam, mas ela é mais justa, porque, na realidade, você sabe quanto vai pagar, né? Que é a proposta que a Soraya está defendendo. Eu acho ela mais justa. Agora, eu preferia, Adalto, se eu conseguir... Mas a gente está falando da CPMF. Para mim, ela é parecida, ela lembra. Eu acho que tem que ser uma outra coisa. É um pouco que a Soraya... É um pouco que... No fundo, é o Marco Sintra, né? Lembrei o nome dele. É um pouco que o Marco Sintra propõe. É um imposto, né? Que ele cai em toda a cadeia produtiva e pequena. Todo mundo paga um pouco, né? E você... Sobre operações financeiras, é isso? Exato, sobre transação financeira. Todo e qualquer. Exatamente. Essa seria o nome correto. Exato. Eu não estou dizendo que essa proposta é a melhor. Eu estou dizendo o seguinte, entre a do API e essa, né, eu acho que essa é melhor, pune menos a sociedade. Porque eu acho que o empresário, às vezes, ele fala, vamos para a do API. Daqui um dia, a carga tributária do setor de serviço vai ser insuportável. Nós só estamos adiando o problema, né, a meu sentir. Por um outro lado, o API foi inteligente, ele não propõe de uma pancada. Então, no primeiro ano, ele aumenta 1%, 15 anos. Aí, 15 anos, então pode ser, inteligentemente, você vai sentindo. Por um outro lado, 15 anos é muito tempo, né? Por isso que eu tenho a outra proposta, que é de 5, que teria que a gente estudar. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é a questão que se tem, que o Paulo Guedes gosta, viu? Que o Bolsonaro não gosta, que é essa tributação do sistema financeiro. Porque o Marco Sintra, para quem não sabe, estava no governo Bolsonaro. Ele foi mandado embora porque ele convenceu o Paulo Guedes. Paulo Guedes, vai diminuir a carga tributária, todo mundo vai pagar pouco. Mas essa palavra ficou... Não pode falar, até aqui, capaz de o YouTube captar depois. Não, assim, CPMF. Exato, não. CPF... Precisava tirar essa... Porque a CPMF... A CPMF era uma coisa focada para a saúde. Não, eu falo pelo modelo, e acho que assustou a população. Né? Então, mas o que eu estou propondo, na realidade, é mais do que isso. Isso eu só estou dizendo o seguinte, para não ficar em cima do muro. Tá, Adalto, e se não der para discutir o Estado? Eu acho que tem que discutir essa proposta, tem que melhorar. Agora, o que eu acho é o Estado, né? Se não fica com a carga tributária como está, porque vai piorar, eu acho. Eu prefiro essa, porque você falou bem, essa de você ter um sistema de crédito, é mais fácil lutar pelos créditos, como você bem apontou. Olha, para que 48 meses? Então, vamos diminuir. Em um ano já se acredita. Então, reforma o que está aí, reforma o que está aí. Porque ela não é ruim, o nosso sistema. O nosso sistema ficou ruim pelo que você falou com brilhantismo. Foi a mordomia para segmentos econômicos que deturparam a qualidade. A nossa Constituição Federal,
que é o sistema tributário atual, foi extremamente bem feita e bem pensada. Só que no meio do caminho, sem culpar ninguém, ela começou com os privilégios para aqui, privilégio para lá, crédito aqui, crédito acolá. O ICMS, embora o amigo tenha razão, o imposto estadual, ele é regulado por uma lei federal, Lei Complementar 87/96, que regulamenta a Constituição Federal quando fala do ICMS. Então, é possível mexer no âmbito federal. Agora, eu tenho receio de querer fazer uma manobra para uma coisa futurista, quando o nosso sistema, que eu reputo, ele não é ruim, ele está bagunçado, ele está mal gestado, ele perdeu o seu fundamento inicial. Também é ruim. Então, conclusão ruim. Então, a gente pode, na pior das hipóteses, melhorar. Agora, eu gosto mais de rediscutir o Estado. Eu não posso aceitar o que eu vejo hoje, a mordomia que está lá num país pobre. Nós somos um país rico com a população pobre. Essa visão é perfeita. Não, então, é essa que eu pretendo. Esse é o debate. Aí, depois, se essa não andar, né, e eu não sou homem de desistir, então, quase que tem. Vamos falar sobre a tributação financeira, vamos falar sobre a proposta do Paulo Guedes. Eu acho que o Paulo Guedes vai prevalecer se ele for se o Bolsonaro for presidente. Agora, se não for, com Lula, eu não sei se ele tem simpatia pela proposta do API, até onde eu sei. Eu acho que ele vai querer fazer reformas pontuais no sistema que está aí, né? Se ele vier com a ideia de acabar com os privilégios, maravilhoso, né? Maravilhoso que isso aconteça. Mas tenho dúvida muito do que virá daí para frente. Por isso, tem que ter proposta, né? Não tem que ter medo da proposta, porque eu acredito muito que quando você coloca no mundo a ideia, ela se materializa de uma maneira ou de outra, né? Ela não pode piorar. Então, eu acho que nós temos que primeiro enfrentar o poder na ferida. Alguém tem que ter a coragem, o pessoal morre de medo do Supremo, né? Mas, graças a Deus, eu tenho mãos limpas, né? Tem que falar, temos que mexer nos gastos, inclusive aqui da casa, da Câmara e do Congresso. Eu acho que a gente pode falar das administrativas. Eu queria ficar na reforma tributária ainda, se alguns amigos quiserem fazer alguma colocação, mas dentro da reforma tributária, que eu acho que ainda tem muito assunto para falar. Vamos lá. Pode falar? Nós temos tempo? Temos tempo. Dentro do tema aqui, reforma tributária, ainda para a gente exaurir esse tema, os amigos queriam fazer alguma colocação? Não. Você quer continuar? Não, esse tema é muito interessante, né? Então, e vai longe, né? Então, eu queria assim, porque na verdade, você falou focar o sistema financeiro. O que é interessante na proposta do API? Eu sei que os reflexos são gigantescos em toda a sociedade. É o foco na desoneração da cadeia produtiva. Tributar o sistema financeiro, o que é problema para nós é quanto mais longa a cadeia, mais você vai tributar a cadeia produtiva. O que gera emprego, impostos e transporte é cadeia de produção que foi quebrada. Nós estamos numa região onde tínhamos cadeias extensas de autopeça e hoje uma fábrica de veículos aqui, ela aumenta a produção dela em 5%, nos anos 90 ela pleno emprego. Hoje nem mexe no desemprego, porque a cadeia de produção foi quebrada. Então, a proposta do API é desonerar a indústria. Por quê? O concorrente da indústria está na China, está na Índia, está aqui na Argentina, está na Maquila do Paraguai. O concorrente do serviço, e nós somos serviço, apesar de que a gente onera a própria indústria, a logística onera muito a indústria, o meu concorrente é ele. Então não adianta vir um cara da China, com motorista chinês, com caminhão chinês, vai chegar aqui, o diesel é o nosso, a estrada é esburacada, a carga tributária é a mesma, ou seja, nós vamos concorrer dentro do mesmo padrão, por mais que a nossa carga tributária possa subir. Então, essa é a parte interessante. Então, assim, vamos desonerar a produção para a gente trazer a produção para o país de novo e aí tendo emprego, tendo impostos. Você pode, mesmo que o serviço suba a carga tributária, você tem uma massa crítica da população que pode pagar por esse serviço. Porque não adianta você baixar o tributo do serviço e não ter a indústria para empregar, você não tem pessoas para consumir o serviço. Então, essa é a ideia. Se a do API é a melhor forma, não sei, porque é bem complexa. Fiquei umas 5 horas escutando a proposta lá, explicando ponto a ponto, né? Mas isso que eu queria pensar, assim, quando você fala em tributar o sistema financeiro, eu vejo como um problema das grandes cadeias de produção, porque cada um que passa de um para outro, cada transação vai pagar. A primeira coisa é deixar claro que eu coloco a questão da tributação do sistema financeiro como algo a ser possível, ser estudado.
numa situação em que não haja uma proposta interessante. Tudo que você falou do API é o meu pensamento, mas eu não vejo na proposta dele o que você disse. Eu vejo uma dinâmica de uma transição para um sistema para outro, né, há uma expectativa de que aquilo vai acontecer. O sistema é bem matemático o que ele propõe, que é a unificação, e 15 anos, aquilo me assusta. 15 anos, então, eu não estou dizendo, repito, não sou dono da verdade, né? O que eu quero dizer é o seguinte, se for para ver o que eu estou vendo aí, é melhor o outro, porque pelo menos o outro todo mundo paga pouco. Não estou dizendo que é melhor. O que eu estou propondo é inverter a questão. Qual as despesas? Como é que nós vamos fazer a gestão do Estado? Por que não funciona tanto que nós mandamos para a educação, para a saúde, e continuamos com o povo com dificuldade? Mandamos muito recurso para lá. Por que esse custo do Supremo Tribunal Federal, quando todos os Supremos Tribunais Federais do outro mundo menos de um terço? Eu não sei, outro dia eu li no jornal que toda a riqueza da rainha, lá foi o negócio da rainha, não chega aos pés do que o Supremo gasta. Gente, são assinte para mim num país pobre. Né? Quer dizer, nossos irmãos, nossas irmãs passam necessidade. Então, é isso que eu defendo. Né? Eu não estou defendendo o sistema. Eu estou dizendo o seguinte: numa situação de querer piorar a situação que está posta, né? Eu acho que então vamos ficar com uma simplificação, pelo menos o empresário ganha na simplificação. Mas concordo contigo, não existe sistema perfeito. O que eu vejo na questão do API, perdão ser repetitivo, é que é um discurso bacana, mas quando você olha a proposta, como é que chega... Você entende a transição, mas como é que aquilo acontece, não fica claro. Né? E também não quero ser indelicado com ele, eu sei que é uma pessoa estudiosa. É que eu cheguei à conclusão, que nem comentei aqui lá na nossa fala, eu fui estudar. E cheguei à conclusão que nós temos uma grande máquina morosa que é voltada para ela mesma. Aqueles ministros do Supremo, eles passam na televisão, parece que eles esquecem que eles estão num país de gente simples, de gente humilde, né? Mesmo nos gastos dos ministérios, mesmo no Senado. Tem uma senadora lá, com todo o respeito, não queria entrar na questão das eleições, ela derrubou o veto com relação aos orçamentos clandestinos. Ela aprovou aquele orçamento lá, como é que era? 2,5 bilhões para a eleição, e vai na televisão, né, com uma cara de pau e coloca como se não fosse um pouco responsável. O sistema está errado, porque eu sei disso. Mas eu vejo lá, a minha sogra mora comigo, eu adoro ela. Aí ela assiste a televisão, aí ela vem falar mal de um candidato, do outro. Eu falo, dona Tereza, não é, querida, isso aí é que a máquina está falando. Mas você viu lá, tal, o que aconteceu, isso que aconteceu, aquilo. Então, por ela, eu tiro outras pessoas também, que se ilude com aquilo que vê na televisão. E é uma massa, uma mídia, né? Então, o que eu parei? Eu falei, e também, né, eu tive essa oportunidade, muitos brasileiros não tiveram, de estudar lá fora. Lá fora, você vê que o primeiro-ministro, os deputados, são servidores da sua nação. E lá há uma preocupação grande com o próprio gasto. Eu outro dia estava lá em Lisboa, faz tempo também, 2017, andando em Lisboa, ali passeando um pouco, né, só estudando. Eu vi um senhorzinho de cabelo branco dando entrevista, assim. Quem será aquele senhor? E continuei andando. Eu era o presidente de Portugal. Estava dando uma entrevista ali, sem segurança. Aliás, ele estava na fila, depois, mais tarde, ele estava na fila para comprar pão. Aqui a gente dá auxílio paletó. O cara vestir bem. Então, exato. Não, então, muita coisa, né? É fácil ver que tem alguma coisa. Então é isso. Mas será que dá para mudar, doutor Adalto? Dá. Alguém tem que começar. Eu acho que tem gente boa lá no parlamento. Quando você abrir essa discussão, eu acho que vai vir muito jovem, vai vir muita gente boa aí. Esse pessoal que vai chegar não tem lava-jato nas costas, a maioria. Então, você não tem compromisso com o passado, você tem compromisso com o presente e com o futuro. Né? Então, nós temos que garimpar. Tem gente boa aí, tem pessoal que vai lá para o Congresso e disposto a enfrentar. Outra, eu não estou lá para fazer carreira... O executivo não tem que botar a mão nisso, porque tirar privilégio, doutor, por exemplo, os deputados, está numa casa, aí você tem lá um monte de assessores, você tem um carro, você tem auxílio moradia, você tem auxílio paletó, você pode gastar não sei quantos mil com vai e volta para... Aí passagem aérea para não sei quem. Aí você fala, gente, é demais, eu preciso... Por exemplo, o que acontece hoje? Você tem alguns deputados estaduais que abrem mão e dizem, eu abro mão e economizo tanto.
Daí você fazer um projeto de lei para falar, corta todo mundo, qual que é Será a viabilidade de uma conversa dessa? Eu, particularmente, né, primeiro provocar o assunto, né, e ganhar a opinião pública. Eu pretendo fazer isso, caso for eleito. Olha os gastos aqui, Conta com a gente aqui, a gente divulga isso aí. Não, exato. Essas pautas a gente divulga. Nós temos um vereador que faz isso e não é fácil. Mas imagina, uma corrente. Eu acho que tem que fazer ou uma nova Constituição. Eu tenho medo de uma nova Constituição, para ser honesto, agora. Nesse momento. Tudo, parabéns. Mas eu acho que abrir o debate da reforma do Estado, num linguajar simples, como é que é na sua casa aí, né? Como é que você faz a gestão lá do salário de você, a sua esposa, sua filha, seu filho? É o que faz a família. Pô, o Estado é rico, trilhões, nós somos a, sei lá, 19ª economia do mundo, estamos iguais lá aos ingleses, os italianos, só que sai na rua, vai para a Itália e vem aqui andar, aqui você vai ver, peraí, como é que a gente é a 9ª economia do mundo e tem uma favela morando mal, né? E mais, né? Quer dizer, o pessoal sem estudo, né? Então, uma das propostas, inclusive, a minha ideia, essa vai ser, se eu não conseguir de um jeito, eu vou do outro, de ter escola obrigatória dos 3 até 19 anos, quando sai com uma profissão. Escola integral. Eu sou a favor da iniciativa privada, mas isso é um dever do Estado, isso não tem que ser política de governo. Fez 3 anos, vai para a escola o dia inteiro. Educação, saúde, brincadeira, vai ter lá as religiões que ele queira seguir. Falta educação, né? Vamos falar a verdade? Porque Obrigado. Eu aqui falo, multa todo mundo, o brasileiro só entende no bolso. Mas acho que se educar ele, não vai precisar. Não, quando você entrar na criminalidade, passa pela educação. Sim, tudo. Tudo que você vai estar falando aqui passa pela educação. Exatamente. O duro é tratar isso lá de Brasília. Não vai ser para a nossa geração, mas a gente tem que começar. E eu acho que se a gente tiver uma escola integral boa, porque aí quando você faz a reforma do Estado, eu não vou mandar dinheiro para a escola fulana, para o deputado se aparecer. É o Estado fazendo a reforma de uma educação integrada dos 3 anos aos 20 anos. A menina, o menino já sai com uma profissão, com uma formação, né? E se forma um cidadão de bem. Pô, se deu certo nos países, por outras maneiras, evidentemente, por que nós não podemos fazer? Porque, olha, eu conheço, eu sou uma pessoa viajada. O brasileiro é um povo maravilhoso. Aliás, eu aprendi a amar o Brasil o dia que saí para fora. Falei, nossa gente é boa. É isso aí. Né? Nós nos misturamos, nós temos nossos defeitos, mas é um povo acolhedor, trabalhador. O único problema nosso, ao meu ver, né, que foi a falta de educação, que nós votamos mal. Né? Não votamos mal não porque somos ruins, é porque, como a gente não tem uma educação de uma participação, porque lá na Europa e nos outros países, lá eles têm consciência que são servidores da pátria, lá, que estão servindo a população. Sai fora do script. O cara tem que pedir renúncia rapidinho, né? Porque lá é a coisa pública, a coisa não é dele. Ele está lá de passagem. E um conceito para acabar, política não é profissão. Olha, eu tenho vergonha de o cara falar para mim, estou há 5 anos como deputado, há 7. Pô, você está fazendo o quê aí? Né? O que você já entregou que você não pode sair? Exato, entendeu? Eu acho, até pode acontecer comigo, talvez faça um monte de propostas, não se viabilize, mas ao mínimo. Né? Uma andorinha só não faz verão, mas ela pode fazer mudança. Então, isso é fazer a corrente do bem, isso vai se espalhar. Né? Então, por exemplo, a Constituinte, ela não nasceu do dia para a noite, mas quando fez a Constituição, mudou. Né? Bom, várias reformas que aconteceram de lá para cá foram fruto de pessoas que, no primeiro momento, acharam taxado como louco, como se... Agora, você tem que ter ética, foco, e eu tenho certeza que daí vai sair alguma coisa. Bacana, legal. Deixar mais alguma coisa. Voltamos aqui no bate-papo com o doutor Adalto. Fizemos uma troca na mesa aqui de integrante. Fernando também aqui é nosso diretor do CETRANS. Está aqui para fazer. Fernando, você quer começar fazendo a pergunta? Boa noite. Não, pode continuar aí. Marcelo. Então, beleza, vamos lá. Do piso mínimo de frete aqui, qual é a proposta, doutor? Contra ou a favor, para começar assim? Né? Eu sou contra qualquer tabelamento de preço. Eu acho que a livre iniciativa ela deve prevalecer em tudo. A competência, o melhor preço tem que prevalecer. Mas dos enfermeiros é a favor, né? Não, ali é salário, é diferente. Aqui querem que o preço, né, do frete seja tabelado, ter um piso mínimo de frete.
O que eu estou propondo, né? Primeiro, está lá no Supremo para o Fux julgar. Eu acho que o Fux vai julgar que é inconstitucional. Ele só está demorando porque ele está esperando uma conjuntura melhor para evitar uma greve. Só que esse é um assunto que é caro para o setor. Eu converso com muitos empresários que estão preocupados com o passivo que está ficando, né? Uma hora lá, se der uma zebra, mas eu tenho casos, que eu, inclusive, sou advogado, de empresas que estão sendo cobradas desses pisos um valor em dobro, né? O que eu estou propondo? Até pela minha convivência com o setor de transporte e com os autônomos, que também lá tenho muitos amigos. O artigo 6º dessa lei, ela tem uma brecha, que ela diz o seguinte, olha, o valor do frete, o piso mínimo, tem que ser definido pelos empresários, transportadores autônomos, né? E mais alguém, agora me falei a memória, eu não sei se é o governo. Eu estou propondo regulamentar esse artigo 6º, para chamar à mesa esse trabalhador, esse motorista autônomo, os empresários, e eles definirem isso, porque não é só isso, você tem um pedágio. Se você, muitas vezes, não é que a empresa não paga o pedágio, a empresa antecipa o frete. Aí passa um tempo, vem uma ação contra a empresa, do autônomo, pedindo uma indenização em dobro do valor, tudo que ele pagou. Estou com vários casos assim que eu defendendo essa empresa. Eu estou propondo uma regulamentação desse artigo 6º para definir uma política de preço negociada entre as partes e que se celebra um documento não definido pelo governo, mas algo que seja razoável, sei lá, pega as equipes econômicas do Sindicato dos Autônomos, da NTC, faz um tipo de negociação flexível, né, que fique valendo entre as partes. Se der problema, não será ir na justiça, iria para uma arbitragem do setor, né? Então, sentaria os dois lá e resolveria. Né? Não pode virar mais, já tem um passivo trabalhista, você já tem um passivo tributário. Então, essa ideia é de regulamentar, quer dizer, pegar pela contramão. Porque se ficar na lei, eu tenho medo de ser ruim, porque o Fux, quanto mais o Fux demora, mais o passivo fica. Então, essa é a ideia inicial. Na verdade, doutor, eu não entendi a sua ideia aí de fazer uma comissão para... Porque assim, o piso mínimo de frete, é óbvio, nós somos contra o tabelamento. Apesar da nossa economia ser toda tabelada. Né? Na prática. Na prática, é tabelada. Combustível, você só tem uma fonte, você vai num posto para outro, você tem centavos por litro, é tudo tabelado. Né? Então, você tem salário mínimo, você tem piso salarial, tudo é tabelado. A questão o que me preocupa no piso é a origem do piso. E eu falei isso numa palestra que eu dei no CIESP para os industriais. Qual que é o piso? O piso é um trabalho da Exalc. Nós recebemos os técnicos da Exalc aqui. O que é o piso? O piso é o custo operacional do frete. Sem margem de lucro, sem impostos, sem gerenciamento de risco, sem seguro, sem nada. É o custo operacional do frete. Aí eu pergunto, por que as indústrias não querem pagar nem o custo do frete? E aí que está o problema. Porque se você tira o piso, que na verdade seria um salário mínimo do autônomo, a indústria, por questão de frete e retorno, o país é muito grande, ele quer pagar por quilômetro rodado metade do que custa o caminhão rodar. Aquilo é só o custo. E aí, esse é o piso. Se coloca duas partes para negociar, você tem interesses diferentes. Um querendo pagar pouco e o outro querendo cobrar muito. O trabalho da Exalc, que foi um trabalho sério feito, ela só dá o custo. Se falar a verdade, nem aquilo você pode pagar para um autônomo. Você tem que pagar mais. Porque ali não está o lucro dele naquele custo. Está a remuneração do motorista. Mas não está o lucro. Está o custo da carreta, do combustível que ela vai ter e a questão do motorista. Por isso, aí eu perguntei para o setor produtivo que fica reclamando renovação de frota. Vocês estão preparados para renovar a frota? Porque a hora que falar que o caminhão só pode rodar 20 anos, a minha frota de qualquer transportadora, ela passa a fazer nada. Porque a partir do 10º ano, o caminhão não tem mais valor comercial. Ele pode rodar mais 10, mas o valor comercial acabou. Então, você vai ter que depreciar o caminhão em 10 anos. Fala assim, quem que você acha que vai pagar a depreciação? É quem contrata. Aí eu falei, são vocês industriais que vão pagar a renovação. Vocês não querem pagar nem a tabela. Vocês estão reclamando da tabela que está alta. Quer dizer, eu tenho que colocar gerenciamento de risco, impostos, lucro, e vocês estão reclamando que vocês não querem pagar a tabela da Exalc. Então, assim, ou para mim, que sou a favor de não ter tabela em nada no país, ou tira essa tabela, ou larga o trabalho técnico da Exalc. Porque colocar sindicatos para negociar, cada 5 minutos, cada vez que a Petrobras anunciar um aumento de diesel, vai ter briga.
Tem que aumentar, não tem que aumentar, tem que baixar, tem que aumentar. A Exalc tem lá uma fórmula que cada vez que o diesel dá 2 dígitos, ela joga lá e realiza a tabela. Você não concorda com... Não, eu concordo com o seu raciocínio. Eu acho que é lamentável que a indústria, o comércio, os embarcadores em geral, não respeitem o piso mínimo de frete. Mas esse piso mínimo não pode ser fruto de uma lei. E a minha ideia, como parlamentar, como deputado, né, é buscar saída, porque isso é um problema que eu sei que afeta várias empresas, né, que vê no piso mínimo uma dificuldade grande de exercer o seu negócio. Por um outro lado, tem uma lei. Enquanto essa lei não for declarada inconstitucional, ela está vigorando e tendo um passivo. O meu objetivo nessa proposta é tirar esse passivo das costas das empresas, da segurança jurídica. E a lei dá um remédio. O problema é que esse remédio que ela dá, embora não seja o ideal, é o que tem por momento. Ela fala lá que o preço poderá ser definido, mais ou menos isso, numa comissão que envolve empresários, autônomos, governo, etc, etc. A minha ideia é regulamentar isso, né? É tirar, de desafogar o empresário, né, dessa situação. Ótimo que tem esse debate, vou adorar. Se eu estiver lá na Câmara dos Deputados, formar a comissão, acho que esse é o debate que tem que ser feito. Qual é o preço justo, né? E essa é a questão. Agora, eu, como parlamentar, o que eu estou querendo, aliás, feito sugestão até de empresários, ajudar eles a sair desse passivo e tentar encontrar uma saída. Eu conversei com os autônomos. Aliás, eu sou muito de conversar, eu aprendo muito. Aliás, eu sou eterno aprendiz. Eles não são contra uma ideia de se formar uma discussão que sai de lá. Inclusive, eu estou estendendo ao pedágio, que o pedágio é um outro problema, embora a lei está melhorando um pouco. Fala sobre né? isso aí. Então, eu acho que num pacote negociado, né, uma flexibilização, eu acho que poderia resolver e tirar do Poder Judiciário essa discussão enquanto a lei não cair. Enquanto a lei existir, nós vamos ficar hoje eu tenho muita gente que reclama, Adalto, vive em segurança jurídica. Eu já estou recebendo ação... Né? Porque não está pagando o piso mínimo? Não consegue pagar o piso mínimo, né? A empresa, porque ela faz subcontratação, ela faz despacho, e ela acaba assumindo o papel do embarcador em relação a esse subcontratado, que é o motorista autônomo, né? E o que acontece? Os sindicatos vão alertando esses autônomos, e eles dão crise. Eu estou com um caso aí de milhões. O cara foi juntando um manifesto, o CTE, durante 10 anos em trocação. Eu estou tentando derrubar, não está fácil, já perdemos em primeira instância, mas acho que nós vamos reverter na segunda. Juntou lá, excelência, está aqui, ó, se não cumpriu o piso mínimo, tem dobro, tem lá a indenização. Pedágio está a mesma coisa. Então, o meu foco é esse, não tirar o seu raciocínio brilhante como empresário, acho que é isso mesmo, né? Acho que esse é o debate ideal. Mas isso tem que ser política de mercado, não uma lei, né? Porque a lei só prejudica, na realidade. E outra, eu poderia até, como advogado, gostar, esse é um prato cheio para advogado, de um lado e de outro. Está errado. Nós temos que falar, como você falou, tem que investir na produção, no serviço. É isso que gera riqueza. Não, porque a raiz desse problema do setor... Porque eu não sou partidário daquele que o embarcador é o vilão. Eu sei que lá na federação tem muita que bota a culpa na indústria. Eu sou partidário que está todo mundo parte da mesma cadeia. A cadeia produtiva, ela não suporta o peso da logística do Brasil. A logística do Brasil é cara, mesmo porque, segundo estudos da CNT, nós temos 14% das vias pavimentadas. Não é em boas condições, é pavimentado. Ou seja, 86% nem pavimento não tem. E a gente insiste em fazer a logística desse país ainda. Né? Porque se não tem aeroporto, não vai avião. Se não tem trilho, não vai trem. Não tem estrada, a gente manda o caminhão mesmo sem a estrada. Esse é o problema do Brasil, a gente quer fazer. E aí cai nesse custo. O setor produtivo não aguenta o peso logístico. Aí você falou, sabe por que precisa do piso mínimo? Porque o país não tem infraestrutura. Se você tivesse infraestrutura de São Paulo no resto do país, com certeza o custo logístico derrubaria. Um caminhão em São Paulo roda 70, 75 km por hora de média. Fora de São Paulo é 50. Ou seja, dentro do estado de São Paulo você produz 50% a mais. É esse o problema. A raiz do problema é a infraestrutura. Ficou muito tempo. Que acaba estourando você na vê operação. Só veio caindo. Então, e aonde estoura o problema da falta de infraestrutura? Estoura na logística, estoura no caminhoneiro. Que aí o Estado vem para socorrer o caminhoneiro, mas aquilo é só um sintoma.
A causa está lá atrás. Então, eu usaria o piso mínimo de frete para trazer o problema de infraestrutura do Brasil atrás do chão. Falei, enquanto a gente não resolver isso, essa briga vai ser eterna. Na realidade, eu acho que tem que discutir a matriz de transporte do Brasil. Acho que você tem lições muito importantes, que na longa escala você tem que usar a ferrovia, a cabotagem, né? Na curta distância ou na média, caminhões, mas mesmo assim, quando você vai na Europa, quando você vai nos Estados Unidos, você vê caminhão fazendo um longo percurso. 60% do movimento dos Estados Unidos é caminhões. Exato. Então, uma coisa é você estudar com uma infraestrutura. Ainda não sou candidato a executivo, então eu vou ter que fazer inserções pontuais, né? Ou seja, defender aquelas pessoas que eu acho que serão meus eleitores. Pode pegar o ministério. Lá, quem sabe, né? Mas então, a ideia é de ajudar. Eu não discordo de nada. Aliás, eu estou do seu lado. Inclusive, se eu conseguir abrir esse debate lá, criar uma comissão, seria interessante você levantar isso. O problema que eu queria é encontrar uma saída, um paliativo, eu reconheço, mas eu acho que a negociação ela é sempre boa. Então, quando você puser na mesa embarcadores, representantes da Fiesp, do setor de transporte e dos autônomos, vai sair coisa boa ali, eu tenho certeza, se bem conduzida. E criar um sistema de solução de conflitos, que é a arbitragem, né, que é uma área que eu gosto muito, quando tiver problema, não vai para a justiça, vai para a Câmara de Arbitragem e se resolve ali. Porque qual que é a ideia? É não desamparar, porque foi uma conquista deles, pela lei, né? Ao mesmo tempo viabilizar o negócio, né? E ao mesmo tempo manter a logística funcionando. Não é a solução, estou contigo. Eu acho que eu recebo os relatórios da CNT, eu acho que teria que pensar num todo, né? Aquilo ali é só como você falou, bem a ponta do iceberg. Porém, eu não posso me dar o luxo, acho que eu comentei aqui, quando até falei com o Nelson, eu sou um homem de solução, então eu tenho solução para tudo. Pode não ser boa, mas eu não fujo da raia, eu procuro uma saída. Ao estudar, quando reli a lei, conversei, falei, tem que pôr esse pessoal na mesa. Para agora. Acho que, no segundo momento, esse mesmo pessoal pode abrir um debate maior para discutir o problema da logística. Só que é um assunto, pelo tamanho do Brasil, que não se resolve, talvez, nem num mandato, né? Outro dia eu estava vendo o governo do Washington Luiz, ele falava que carioca, mas não estou fazendo propaganda do Tarcísio, não. Ele era carioca, mas ele foi governador de São Paulo, mas morava aqui em São Paulo. Tudo. E ele falava, né, que governar é construir estrada, né? Um grande pensamento dele. Olha que ele foi presidente do Brasil de 1925 a 1930 e foi derrubado pelo Getúlio. Não foi bem ele, foi o sucessor dele. Então, desde essa época, a gente vem trabalhando com a ideia da estrada, né? da rodovia. Você pega depois do período Kubitschek, né? Mas você vê, daqui a pouco vai fazer 100 anos, né? E ainda é um problema sério para nós. Embora eu acho que a cabotagem tem que ser pensada, a questão da ferrovia também, né? Mas eu acho que nós não vamos deixar de ser rodoviário. Eu acho que é da nossa natureza. E tem que investir em infraestrutura. Só que não sei se você viu, já que você leu o relatório da CNT, você sabe, o orçamento lá para a infraestrutura é uma vergonha, para não dizer... Do que foi, né? Exatamente. Não, porque aí é assim, só uma opinião, você pode considerar ou não. O problema é quando você põe pessoas para resolver um negócio dessa magnitude, essas pessoas passam a ter muito poder, tanto de um lado quanto do outro. E é isso que me preocupa. Quando você dá poder, por exemplo, a Fiesp, obviamente, vai querer puxar o piso para baixo. Para o cara da Fiesp falar para a indústria, consegui reduzir. E dos autônomos, o inverso. E quem ganha essa queda de braço? Às vezes é o lado econômico que ganha a queda de braço. Então, quando o departamento que define o valor é técnico, é uma planilha de Excel, está aqui, ó, o custo. Quem discorda desse custo aqui, que apresente um novo estudo. Mas olha só, eu sou a favor, por incrível que pareça, eu sou a favor da tabela. Então, mas olha que legal. Nós três aqui, eu sou indústria... Seus clientes querem matar a gente. Eu imagino. A gente escolhe, nós, de consenso, escolhemos uma entidade que vai nos dar respaldo. Eu acho que isso facilita aceitar a tabela. Veja bem, ninguém é contrário à tabela, vou deixar bem claro isso. O problema é que ela se tornou um passivo, não foi para o embarcador. Isso é um problema psicológico do setor de transporte, porque eu também, no primeiro momento, fique tranquilo, o problema é do embarcador, só que a Dalto é o subcontrato.
Eu redespacho. Embarcador. Eu sou embarcador. Mas eu subcontrato. Mas se o meu frete não remunera o mínimo, eu não pego. Você é um empresário diferenciado. Não é assim a maioria. E eu também não queria entrar aí, porque... Não é porque a maioria fala, Dalton, eu preciso trabalhar. Então, assim, lógico, tem gente... Eu acho bacana isso. A lei do ICMS, que eu estou defendendo uma reforma aqui. Se você me visse uns discursos atrás, mas o ICMS não é custo seu. Eu falava isso para o empresário. Quase apanhava. Não é. Tem mais. Não é custo seu e você tem mais 20% de desconto. Exato. Só que no nosso setor, e aí não é com a deputado, se caso for eleito, aí é o setor em si que tem que discutir. Eu já defendi até fazer uma terapia grupal do setor. Porque quando você recebe uma vantagem, em vez de ficar para você, você dá para o cliente, para ferrar o concorrente. Isso. Aí, meu amigo, agora, só que também eu não posso me dar o luxo, e o bom de amadurecer é isso, né? Porque eu era muito crítico do sistema sindical. Vou ficar 20 anos lá, esses sindicatos de empregados, que eu venho fazer negociação todo ano com a mesma pessoa. Depois você vai amadurecendo, se ele sair, vai fazer o quê? O sistema que contribui para isso. Por questão do ICMS. Eu sempre costumo dizer, o capitalismo puro está no nosso setor. Porque qualquer vantagem, o cara passa para o cliente, para ganhar concorrência. E ele depois não tem dinheiro para pagar o ICMS. Por isso que eu coloquei na minha proposta, na reforma tributária, se pensar sobre essa questão. Então, eu sei disso. Pedágio não é problema do transportador. Eu me lembro disso, de ouvir do querido Mário Covas, um governador que tem uma admiração, ele falou isso na nossa cara. Mas vocês estão reclamando do quê? Pedágio é custo do embarcador. Carregado. Exato. É uma roda vazia. Exato. Mas, de qualquer maneira, tinha lei. Agora, só que eu não posso me dar o luxo. Depois eu aprendi o seguinte: se a lei está se a maioria está contra ela, ela não tem benefício. O benefício é aparente. A minha ideia é propor solução, mas prefiro esse caminho que você está falando, de abrir um debate mesmo. Agora, o artigo 6º, quando eu coloco, na realidade não é para tirar o piso mínimo, se vocês entenderem. Ao contrário. É dar legitimidade de uma forma respeitosa. Do passivo. Exato. Eliminar o passivo e falar o seguinte: bom, você é a FEBRAB, você é o embarcador, eu sou o transportador, você é o autônomo. É dar legitimidade a algo que seja palatável. Eu aprendi que juntos, né, a gente consegue resolver o problema, ainda que não seja o ideal. Agora, quando a lei só me beneficia, eu já sento na mesa com arrogância. Olha, meu amigo, você compra se você quiser. Vê se você concorda comigo. Você que é do estado de São Paulo, você é um deputado do estado de São Paulo. Eu comecei também conversando com alguns industriais. Por quê? Nós temos o famigerado frete retorno. E o frete que sai do estado de São Paulo é o frete mais alto. E eu falei, a tabela vem beneficiar quem está no estado de São Paulo. Por quê? Porque você vai lá para o tal do Goiás, tem uma fábrica na cidade. Não vou dizer a cidade aqui, senão você vai saber a fábrica. Chega lá, o cara quer pagar quanto ele quer para voltar. Quando saiu a tabela, que você vai olhar o quanto você paga para o autônomo, já estava dentro da tabela que você pagava. Qual que era o problema? O retorno era muito barato. Com a tabela, o cara do retorno passa a ter que pagar igual a você. 92% do piso mínimo. Tem que pagar o retorno. Aí eu falei, quanto mais o retorno pagar, menos o Estado de São Paulo, quem está dentro do Estado de São Paulo, pode contratar. Aí os industriais falaram, não tinha pensado nisso. Porque eu rodo, saindo de São Paulo, uma carreta R$9 o quilômetro, quando volta, ela volta com R$3 o quilômetro, que é o tal do frete retorno. Então, assim, se o cara me pagar lá 7 para voltar, você paga 7 para ir. Eu ganho mais, você paga menos. Entendeu? Aí o cara começou a pensar, falou, pô, não tinha pensado. Por quê? Porque o cara que está fora, numa região lá no meio do mato, modo de dizer, no interior do Brasil, e ele só tem ele lá, ele sabe que só tem ele. E aí ele faz leilão de frete, onde ele joga o frete lá para baixo e onde a tabela veio penalizar ele. Esse povo está fazendo lobby contra a tabela. Daí vem o problema. Por isso que eu falei, enquanto a gente não tiver uma infraestrutura logística integrada no país, isso aqui é um remédio para o sintoma. Mas a raiz está lá, o problema está lá. Porque eu sempre falo, o trem, nós temos que fazer integração de modal. O país é continental. Nós temos que fazer. Férreo, hidroviário, principalmente. O aeroviário vai ser sempre caro. Mas o ferroviário e hidroviário, nós temos que fazer integração.
Mas, para a indústria, para a cadeia produtiva, com Kanban, com Milk Run, com Just-in-Time, o trem não atende. Só vai atender material denso e pesado. Leia-se safra e minério. A indústria pouco vai ser atendida pelo trem. Se você tiver infraestrutura rodoviária, que é o modal mais barato de ser construído, que é a rodovia, quando chegar caminhão autônomo, esses caminhões que puxam já 3 vagões, esses caminhões que o cara consegue dirigir um em cima do outro. Um em cima do outro, e o cara consegue fazer altas velocidades com esses caminhões novos já de 700 e tantos cavalos desenvolvidos, e quando se puder rodar um autônomo ainda com 5G no país inteiro, a logística vai ficar muito mais barata no caminhão até do que na linha férrea. Só que se você falou, demora. Mas se você não pensar grande, esse demora não chega. E a importância do debate, isso ilumina a cabeça da gente para aprofundar mais a discussão, porque, na realidade, essa é uma discussão superficial de um problema pontual de empresários que me procuraram e falaram, Adalto, com passivo aqui, como é que a gente pode resolver isso? Sim. E eu falei, o Fux vai julgar, estou falando isso. Indústrias. A indústria também. Então, eu acho que essa é uma solução que pode, é um paliativo que pode amenizar o problema, mas o debate correto é o que você está propondo. E acho que isso nós discutimos há anos, inclusive eu acompanho esse debate há 30 anos. E acho que já tem esse debate hoje. Eu vejo que sem fazer o propaganda, o próprio Tarcísio fez muita coisa interessante no Ministério, outros ministros também fizeram trabalho nesse sentido, e tem que continuar. O que está lá hoje, o Sampaio, também é uma pessoa de vanguarda, né? Agora, é outro negócio, o empresário do setor de transporte, ele vive o dia a dia, né? Muitas vezes, coitado, ele está ali vendendo almoço para comprar janta, ele tem empregados para pagar, tem empresários, e essas coisas assustam, né? Sim, sim. Então, você apontar um caminho que tire uma preocupação maior dele é interessante, sem descurar, sem descuidar do que o amigo falou, de ter uma outra visão, que aí já não é uma reforma administrativa, seria uma reforma de pensamento modal. Eu acho que nem precisaria fazer uma reforma, eu acho que é só ampliar os investimentos, tem propostas boas, inclusive todos os candidatos. Eu estava ouvindo o Ciro falar sobre a Transnordestina, mesmo de outros candidatos a presidente, eu acho que vai vir a tendência de progredir muito nessa questão dos modais. E não é simples e não é fácil. Não. Então, a intenção é que você falou num outro tema, de Brasília enxergar a realidade. Como de fato acontece no dia a dia. É isso que falta em Brasília. Quando você vai discutir o piso mínimo, fala, por que nós temos esse sintoma aqui? Essa anomalia de piso que todo mundo reclama. Aí quando você traz o problema real, que é o problema da infraestrutura, o cara vai entender que esse negócio aqui é um remédio, enquanto a gente não resolve o problema raiz. Por quê? Porque está lá na ponta. A realidade é diferente do que acontece em Brasília, que é o quê? Isso aqui parece, mais uma vez, lobby. Quem foi que fez lobby? A transportadora fizeram lobby, os autônomos fizeram lobby, alguém fez lobby para isso aqui sair. Quando, na verdade, isso aqui é um conserto de um sintoma de um problema de infraestrutura. É essa visão só que a gente quer porque o Brasil tem muitos problemas. Se for para a educação, que é o que você falou, vai acontecer a mesma coisa. Tem um monte de coisa que se faz na educação como um paliativo de um sintoma da falta de infraestrutura, falta de professor, falta de capacitação, falta de tecnologia, causa uma anomalia que você vai corrigir lá na hora. Entendeu? Porque você é a favor da tabela? Não. Mas corrija o que está errado, depois a gente arranca a tabela. Essa é a visão que a gente tem. Eu não sei se eu te exauriu o assunto. Fernandão, quer puxar um assunto aí? Não, tranquilo. Pode seguir. Também, eu acho que... Tem mais tempo? Aqui já está... eu por mim ficava 7 horas, doutor. Eu gostei, muito bom. Que vai ter que ter um amendoim, vai ter que ter uma coisa. Cadê amendoim? Os caras dão cerveja nos outros podcasts. Tem cerveja. Tem os negócios aqui. Doutor, então, muito obrigado pela presença. A gente agradece. Se eu quiser dar uma última palavra, uma apresentação. Para falar o número, candidato a deputado federal pelo Avante 7025, doutor Adalto. Isso aí. Ele representa o transporte e a logística aqui do estado de São Paulo. Então, quem quiser... Doutor, quer dar uma última palavra? Eu só agradecer aos amigos, o debate de alto nível que nós tivemos aqui, só engrandece, para mim é um subsídio importante em tudo que nós vimos aqui,
parabenizar o CETRANS pelo Simplificando o Transporte, por esse podcast. Aliás, acho que não tem igual, pelo menos que eu saiba, no setor de transporte. Muito sucesso. Muito obrigado por essa grande oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, boa noite. Um abraço aos amigos aqui. Valeu. E nós vamos embora. Tchau. Boa noite, até mais.